Olá, eu sou Paola, estou de volta com 3 de uma vez na estrada. Hoje eu vou contar nossa história da nossa primeira viagem internacional com eles. Adorei a Argentina, adorei a capital, Buenos Aires, e o que surpreendeu mais foram a quantidade de atrações para a criança. Acabou que as crianças tiveram um momento excelente e, consequentemente, os pais também. Nós fomos em fevereiro de 2013, as crianças tinham 3 anos. Devo informar vocês, para quem não sabe, que esse período de carnaval na Argentina é bem quente. Eu não esperava. Nós pegamos mais ou menos 36 graus, mas com aquela sensação térmica de muito calor. Então eu diria que talvez a gente estivesse sentindo ali uns 40 graus. Isso serve para colocar mais filtro solar na bolsa e seguir viagem. Não que não dê para fazer, mas leve em consideração isso também. Como na Argentina também é feriado nesse período, embora não tenha as festividades que nós temos, é bem tranquilo a cidade, o que permitiu que a gente se deslocasse com muita facilidade, porque eu acho que de repente as pessoas saem de lá para ir para fora, né? Talvez até mesmo para o Brasil. Nós fizemos o caminho inverso, mas eu achei excelente. Apenas para compras é que a gente ficou um pouco prejudicado, digamos, quem viaja com esse interesse de compras, porque muitas lojas do comércio, alguns dias estavam fechados, mas como a gente ficou esse período de 6 dias, acabou que deu para um dia fazer comprinhas, e eu vou falar depois onde nós fomos, e eu amei também para fazer compras lá, é um espetáculo. Nós fizemos aquelas atrações turísticas básicas, Obelisco, Puerto Madero, Caminito, fomos no estádio, porque nossa família é fanática, né, por futebol. Meu marido passou essa paixão para todos, então a gente tinha que fazer aquele passeio no estádio do Boca Juniors. Fizemos esses passeios tradicionais e foi tudo muito legal. Na Argentina você tem metrô, tá? Não está muito bem conservado, porque a gente sabe que a Argentina, assim como o Brasil, está passando por algumas dificuldades econômicas. Então a gente percebeu a cidade toda num geral, meio que abandonada, precisando de uns cuidados. Mas isso não ofusca a sua beleza e o seu encanto. Eu acho que a gente ainda consegue ter momentos prazerosos na capital dos hermanos. Agora, a nossa surpresa foi mesmo as atrações para as crianças. Como eu falei, eu busco sempre um atrativo, é aquela coisa. Hoje a gente faz o ponto turístico para os adultos, amanhã para as crianças. É uma troca para que eles colaborem também, nada mais justo. A primeira surpresa é que eu, colocando na internet, descobri um tal de Museu de los Niños. Olhei na internet, lá mesmo no centro de Buenos Aires, facilmente a gente consegue chegar, e fui. Gente, a minha surpresa é um local enorme, é num shopping. A gente são mais ou menos 2 ou 3 andares porque na verdade são 2 andares, mas como em rampa o percurso, você acaba fazendo um percurso de 3 andares, né, de brinquedo. É uma cidade, tá, para as crianças. Então você vai seguindo a rua, o chão mesmo é pintado como se fosse uma rua onde passam carros, e aí você tem banco, McDonald's, shopping, supermercado, tudo em miniatura para as crianças entrarem e serem protagonistas da vida real dos adultos. Então, assim, tem um consultório médico, aí lá tem um jalecozinho que eles se vestem, um estetoscópio, uma maca, então eles brincam mesmo, é um faz de conta
quase que real, super interessante. Eu passei uma tarde inteira e mais tempo tivesse, mais tempo passaríamos, porque eles não queriam ir embora. A gente fez também um passeio já fora de Buenos Aires, na região de Tigre. Na verdade, a gente foi atrás de um atrativo para criança. A gente foi atrás do Parque de la Costa, é um parque de diversões desse estilo que tem montanha-russa e fica nessa cidade de Tigre, a mais ou menos 50 quilômetros da capital. Nós fomos de trem. Aproveitamos, ao chegar no destino, a gente fez um passeio de barco pelo Delta do Tigre, que assim, até então para as crianças foi o primeiro passeio de barco deles, aqueles barquinhos de madeira. Então o Rodrigo ficou apaixonado, olhando tudo, super curioso, então assim, foi inesquecível, tanto que eles eram muito pequenos. E ele comenta até hoje que foi a viagem favorita dele. Depois do passeio de barco, a gente seguiu para o nosso objetivo, que era o Parque de la Costa. Entramos. No início eu achei que havíamos perdido tempo, porque a maioria das atrações eles têm aquela medidor de tamanho na entrada. E eu sei hoje quantos meus filhos mediam, porque eles eram quase barrados em todas as atrações, que geralmente exigiam 1 metro, pelo menos, e eles tinham 90 centímetros. E aí eu falei, caramba, ousei demais, não deu pra gente. Mas aí lá no meio do parque a gente descobriu que tinha um mundozinho, né? Porque os parques de diversões, quase em todos os lugares, eles são divididos. Tipo assim, o nível de aventura máximo, mais leve, lá também. Então lá tinha a parte dos menores. E aí pronto, depois que descobrimos essa parte dos menores, foi mais uma tarde inteira de pura diversão, teatro, shows, espetáculos. Saímos de lá 9h30 da noite e eles inteiros e rindo, felizes. Tudo bem que no trem de volta para Buenos Aires eles praticamente desmaiaram, mas isso é até bom porque descansam, né, para a próxima. Lá tem o famoso parque, o Lujan, né? Aquele parque que você entra e que você vê os bichos soltos. Na época haviam me falado que não aconselhavam porque os animais eram maltratados, eram dopados, enfim. Eu optei por não ir, não sei, não posso dizer. Porém, eu descobri esse outro, que eles chamam de parque temático, que na verdade é um zoológico também, né? Numa área enorme, bem distribuída, bonita, típico zoológico americano. É o Temaiken. Então a gente teve mais um dia. Ele também fica um pouco afastado da capital. Você pode ir de trem sozinho, mas a gente nesse caso optou porque a maioria dos hotéis eles oferecem esse passeio e não é tão caro. O ônibus vem buscar você no hotel e leva pro parque temático, deixa você lá e marca um ponto de encontro em um horário. Então a gente foi, pegaram a gente às 9 da manhã e marcaram, olha, às 4h30 aqui na frente. Então a gente passou o dia todo tranquilo, fomos de ônibus com ar-condicionado. Para as crianças foi bom, porque eles quando voltam cansados e dormem, e aí já recarregam as energias para a próxima aventura. Então foram surpresas em que toda a família se divertiu. Eu falei que na Argentina a gente se deslocou de metrô também. Para algumas atrações a gente foi de metrô e para outras a gente pegou o táxi. O táxi também lá é muito barato. Eu não sei como que está agora o câmbio, mas o real lá ainda é valorizado, né, por conta da crise que eu já citei anteriormente. Tanto que na Argentina, você, na maioria dos lugares que você vai, restaurante, no táxi, no hotel, em loja para fazer compra, eles aceitam, eles têm a tabela de preço
E a tabela de preço eles têm tanto em pesos, que é a moeda local, como em real ou como em dólar. Então você pode pagar do jeito que você quiser. Você diz, eu vou pagar em real. Ele vai lá e te dá o preço em real. E geralmente pra gente sai muito em conta, né? O que eu fiquei surpresa foi, por exemplo, o Hard Rock Café, que nós fomos. Acho que a gente jantou lá 3 noites seguidas, porque a gente adora. E porque assim, nós jantamos, nós somos 5, né? 2 adultos e 3 crianças, mas minha mãe e o marido dela, e se eu não me engano foi R$100 a conta. Gente, eu não me lembro de comer com R$100 no Brasil, a não ser no McDonald's fazendo lanche, todo mundo no McDonald's feliz, né? Então a gente passou 3 dias seguidos indo no Hard Rock, além de que tudo mais que a gente faz, o táxi ficou muito barato se a gente pensar no que a gente está acostumado a pagar, e foi super proveitoso, quero dizer. Uma outra dica de Buenos Aires que eu deveria ter dito no início e esqueci é que a gente optou dessa vez por não ficar em hotéis ou pousada, porque na verdade a gente encontrou uma dificuldade em achar um hotel que aceitasse 5 pessoas no mesmo quarto. Eles diziam que não comportavam e não faz sentido eu dormir em um quarto e o marido em outro com 2 crianças. Então a gente descobriu um site chamado Welcome to BA, que é Welcome o número 2 e o ba.com, que é um site de aluguel de apartamentos. Então lá você coloca a região que você quer ficar. Eu escolhi a Recoleta e adorei. É um bairro residencial, tranquilo, central. Se eu tiver que voltar, voltaria para o mesmo lugar. Você escolhe a região, você diz quantas pessoas são na família e você escolhe lá na sua faixa de preço o tipo de conforto que você quer. O apartamento que nós ficamos era enorme, então assim, até para as crianças se sentirem mais à vontade, eles tinham mais espaço, dormiam, televisão, desenho, Wi-Fi, micro-ondas para a gente preparar o lanche ali para eles, forno, tudo, apartamento equipado. Então é uma outra dica que eu achei bastante interessante e acaba sendo, além de mais confortável, mais barata. E as compras, se vocês forem com esse intuito, podem pesquisar um pouquinho mais na internet, mas eu pesquisei e fui na Rua Florida, que é uma rua com várias lojas de grife, com preço legal. E estava aberta, não, como eu falei, não estava naquele período todo de carnaval, mas eu não me lembro o dia exato, acho que foi segunda-feira, já estava aberto. E fui na Galerias Pacífico, que é um shopping enorme, lindo, que dá para se perder lá e fazer muita compra. Essa foi a nossa experiência de compra, porque não foi o objetivo da viagem. E gente, não pode voltar de Argentina sem trazer os alfajores, né? Isso aí não pode. Espero que vocês tenham gostado e se gostou, dá um curtir lá embaixo, não esquece. E acompanhe a próxima aventura. Tchau!